Fala pessoal, o intuito desse vídeo vai ser mostrar o funcionamento, né, desse display, que isso aqui é um display de 8 segmentos, né? Se a gente contar aqui, são 5, 7 traços em um ponto, o que totaliza esses 8 segmentos. E a primeira pergunta que você faz é, né, se tem 8 segmentos, para cada tracinho e para esse pontinho aqui, deveria ter um positivo e um negativo, assim como é em uma LED, né? Tem sempre um positivo e um negativo para conseguir ligar cada um desses. E a gente vira aqui, tem só 10 pinos, então se a gente seguisse essa lógica de positivo e negativo, deveriam ter 16 pinos. Né? Então, aqui tem uma estratégia bem interessante do fabricante, que é basicamente o que? Tem um pino negativo ou um pino positivo que é compartilhado, né? Então esse pino aqui compartilhado, que é o pino comum, ele é duplicado, né? Então tem um de um lado e outro do outro, entendeu? Então, basicamente são 8 segmentos e a gente tem um pino comum, sendo ele positivo ou negativo, e ele está duplicado, então totaliza esses 10 pinos aqui e fecha a conta, tá? Então, o primeiro passo que você tem que fazer quando pega um display desse é verificar se o pino comum ele é negativo ou se o pino comum é positivo, né? Então, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou conectar aqui o meu display atravessado na protoboard para pegar tanto um lado quanto o outro, né? Então, aqui eu coloquei esse meu display aqui atravessado e eu vou começar vendo se o pino comum ele é positivo. Então, para eu verificar se o pino comum é positivo, eu vou pegar um pino qualquer, né? Eu vou pegar um pino qualquer aqui e vou ligar no negativo. Eu vou passar o pino comum por todos os pinos, por todas as conexões aqui, e se acender o pino que eu coloquei o negativo, então o pino comum vai ser positivo nesse caso, né? Então eu vou fazer o seguinte: peguei essa resistência, né? Joguei aqui e vou pegar aqui, vou testar se o pino comum é positivo, lembra disso? Vou jogar aqui um jumper e vou ligar no GND do meu Arduino, tá? Então aqui vocês podem ver o Arduino e eu vou conectar aqui no GND, tá? Então aqui eu conectei no GND. Então eu vou pegar um jumper verde aqui para sinalizar o positivo. Deixa eu pegar um maiorzinho. Vou pegar um jumper verde para sinalizar o positivo. Vou conectar ao 5V do meu Arduino, que vai liberar essa carga, tá? Essa carga positiva. E se acender essa bolinha, né? Porque essa conexão aqui é para essa bolinha. Esse negativo está nessa bolinha aqui. Se acender essa bolinha, quer dizer que meu pino comum ele é positivo, tá? Então vamos fazer o seguinte: vou conectar aqui e vou passar testando, né? Então, ó, coloquei, tô colocando aqui em cada pino daquele que eu mostrei para vocês embaixo e não tá acendendo nada, né? Então, se não acendeu essa bolinha aqui quando eu passei por esse lado, já quer dizer que meu pino comum não é positivo, né? Porque eu passei por todos os pinos botando positivo e não acendeu esse segmento aqui, né? Então a gente pode fazer o mesmo em cima para vocês verem, mas também não vai funcionar, beleza? Não acendeu nada, não acendeu nada, tá? Então quer dizer que não é que nosso pino comum ele é negativo, na verdade, né? Então se eu colocar esse positivo aqui e quando eu for passando o negativo, vai acender. Então, ó, gente, tava pegando o jumper solto, por isso não tava acendendo. Então vamos pegar o jumper aqui que está conectado no Arduino e vamos começar a passar um por um, né? Ó, tá vendo? Então aqui acendeu. Então aqui eu descobri que o meu pino comum ele é negativo, tá? Então agora a ideia é acender todos esses LEDs. Então para não demorar muito aqui no vídeo fazendo todas as conexões, eu vou fazer aqui, vou pausar o vídeo e assim que eu tiver
todas as conexões feitas ou parcialmente, eu volto aqui de novo. Pronto, pessoal, aqui nesse primeiro lado, né, esses 4 primeiros segmentos, eles já estão tudo conectados, né, todos conectados, né, e o ponto foi o seguinte: dado que a gente descobriu que o pino comum é um negativo, então eu só liguei um negativo no GND, que é esse amarelinho aqui, que eu sinalizei com esse jumper amarelo, e para cada pino positivo desse lado inferior, eu coloquei uma resistência, coloquei um jumper verde para ligar no 5V da placa, né, que é o que vai liberar essa carga positiva pra gente. Aí uma coisa que eu fiz, né, porque a placa não tem quatro buracos 5V, por exemplo. Para reutilizar aqui, eu liguei nessa parte lateral aqui da protoboard, né? Coloquei 4 pinos e um desses pinos eu conectei ao 5V. Aí vai funcionar, sabe? Então, como vocês podem ver, aqui no meu Arduino só tem um 5V e um GND, beleza? Então aqui, se eu ligar, a gente já consegue ver toda a parte inferior da LED ligada, tá? Então eu vou pausar aqui, vou montar o resto e chamo vocês de novo. Valeu! Pronto, pessoal, e como vocês podem ver, né, eu finalizei a questão de ligar todos os segmentos do display, né? Só teve uma bronca aí que acabou os jumpers verdes, né? Então o outro lado eu tive que fazer com preto e cinza, mas funcionou. Então eu vou mostrar aqui para vocês. E agora com essas conexões aí ligou todas as LEDs, né? Eu acho que uma possível melhoria aí, para que a gente pode fazer uma refatoração, é realmente organizar melhor esses fios, né? Porque ficou uma bagunça aí em cima do display em si, mas está funcionando aí. Então foi isso, valeu e até a próxima.